São 8h30 da terça-feira, dia 24 de março de 2020, tempos de coronavírus, isolamento. Então eu vou produzir um vídeo sobre como criar questionários no Moodle. Os questionários são muito úteis para os alunos poderem fazer exercícios, para os professores realizarem provas até mesmo, e é uma ferramenta muito simples. Então, vamos nesse vídeo aprender isso, aproveitar esses dias mais em casa, devido ao coronavírus, e aprender mais alguma coisa sobre um ambiente virtual de aprendizagem, como fazer exercícios. Bom, a característica dos questionários é que é uma ferramenta própria do Moodle. Existem ferramentas externas que podem ser incorporadas ao Moodle. A gente também vai ver isso em outro vídeo. Bom, para eu criar um questionário, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o curso no modo de edição. Clico em ativar edição. E aí a gente tem a possibilidade de acrescentar coisas no nosso curso. Dentre estas coisas, nós temos o questionário. Se eu clicar em adicionar uma atividade ou recurso, eu vou ter a opção de adicionar o questionário. Em inglês vai aparecer como quiz, se eu não me engano. Aqui está a opção questionário. Eu a seleciono, clico em adicionar e vai abrir a tela de configuração do questionário. Como toda tela de configuração de algum módulo do Moodle, a gente dá um nome, então eu vou chamar de questionário exemplo. Eu posso fazer uma descrição. Este questionário tem o único objetivo de ensinar, algo assim. E aí eu tenho uma série de configurações, né? Vamos ver por cima essas configurações. Eu vou clicar em expandir tudo para vermos todas as configurações. A gente pode inicialmente dizer qual é a duração em que o questionário vai estar disponível para os estudantes. Então eu tenho que habilitar, colocar a data de início, né, quando é que o questionário vai estar aberto, desculpa, a data de encerramento, quanto tempo o aluno tem para fazer o questionário, pode ser em termos de minutos, horas, dias, semanas, enfim. Não vou deixar habilitado. E se a gente configurou alguma destas coisas, é importante delimitar o que vai acontecer quando acabar o tempo. Quando acabar o tempo, se o aluno não tiver enviado o questionário, ele perde. Enfim, quais são as alternativas? Quando acabar o tempo, as tentativas abertas podem ser enviadas automaticamente. Pode haver um período de carência em que as questões não são respondidas, mas o aluno ainda pode enviar o questionário. Ou então essa última opção, que é a opção padrão, e isso é uma coisa que deve se atentar, é a de que se acabar o tempo e o aluno não enviou o questionário, essas questões não vão mais ser contabilizadas. Eu costumo fazer a primeira opção, as tentativas abertas são enviadas automaticamente quando o tempo acaba, para não prejudicar o aluno. Aqui é a configuração das notas. Essa é uma questão que nós temos que verificar na parte geral de como é que as notas são contabilizadas no Moodle, enfim. Outro vídeo, quem sabe. No layout, a gente pode dizer que cada página vai ter apenas uma pergunta, ou vai ter 5 perguntas, enfim, 10, quantas perguntas eu quiser. Normalmente eu coloco umas 5 perguntas por página, mas depende do que o professor acha mais interessante, do tamanho das perguntas, enfim. Depois nós temos o comportamento da questão. Aqui, na verdade, a gente vai ter um questionário com várias perguntas, várias questões, e aí eu posso dizer se essas questões são, por exemplo, misturadas, né? Para que cada aluno tenha uma ordem diferente. Eu tenho que ver se faz sentido no meu questionário alterar a ordem ou se a ordem dada inicialmente é importante.
Também eu posso dizer se vai ser dado algum feedback imediatamente depois da resposta da questão, enfim. Aqui nós temos uma configuração de quando é que o aluno vai poder ver a resposta certa. Isso vai depender se ele vai poder fazer várias vezes ou não. A princípio eu deixo no padrão. E aí tem coisas de aparência, restrições extras nas tentativas, né? Por exemplo, eu posso colocar uma senha para o meu questionário. Vou colocar senha, né? Então o aluno só vai fazer o questionário se ele souber esta senha, tá? Eu posso colocar que o aluno só pode fazer o questionário a partir de determinadas máquinas. Então eu coloco aqui o endereço de rede. Isso é útil se eu estou fazendo uma prova no laboratório e quero que nenhum aluno, não desejo que um aluno de casa possa entrar no questionário. Então eu posso restringir aqui pelo endereço de rede, né? Enfim. Depois tem uma configuração de feedback geral. Se o aluno acertou 100% das questões, que tipo de comentário ele vai receber. E aí eu posso delimitar, eu posso identificar cada um desses intervalos de 100% a 80%, de 90% a 100%, de 50% a 60% e fazer feedbacks diferentes, né? Como uma forma de estimular o aluno, coisas assim. Depois eu tenho algumas configurações que tem em todos os módulos, por exemplo, se vai estar oculto ao estudante, se vai ter grupos, se o acesso vai ser só depois de fazer outras tarefas, enfim. Isso não diz respeito exatamente ao questionário, mas todos os módulos. Bom, o que eu configurei basicamente já posso funcionar? Eu configurei o nome, a descrição eu não precisava ter configurado, poderia ter configurado a duração, e eu configurei o layout dizendo que são 5 perguntas a cada página, né? Coloquei uma senha também para a gente ver a senha funcionando. Aí eu salvo e volto ao curso, por exemplo. O meu questionário foi criado, ele está aqui. Agora eu posso posicioná-lo no lugar que eu quiser, dentro do tópico. Eu vou botar aqui assim, em materiais importantes. Vou alinhá-lo para ficar parecido com o resto. Bom, mas eu só defini que haverá um questionário com aquelas características. Eu não defini as questões. Para eu definir as questões, eu clico em cima do questionário que eu acabei de definir. E o que ele me diz é que não foi inserida nenhuma pergunta ainda. E eu posso editar o questionário. Então é isso que eu vou fazer, eu vou editar o questionário. E aqui sim a gente vai criar cada uma das questões, né? Do lado esquerdo da tela vai aparecer as questões criadas, vão aparecer as questões criadas. E eu vou poder criar com esse link adicionar. Veja que aqui está dizendo que a nota máxima do meu questionário é 10. Eu posso alterar isso. Eu posso dizer que a nota máxima do meu questionário é 5 e mandar gravar. Virou 5. Mas 10 é um padrão que a gente utiliza muitas vezes para avaliação, né? Corresponde ao 100%. Então eu posso adicionar uma nova questão, eu posso adicionar do banco de questões, enfim. Nós não sabemos ainda bem o que é esse banco de questão, nem essa questão aleatória. Então vamos, nesse vídeo, aprender a adicionar novas questões. Se eu clico em uma nova questão, é aberto um formulário, uma janelinha, em que eu vou ter que escolher qual é o tipo de questão que eu quero adicionar. Então vamos ver as mais comuns nesse primeiro vídeo sobre questionário. Então, tem coisas que são autoexplicativas. Veja bem, eu quero fazer uma questão de múltipla escolha. Eu clico aqui, múltipla escolha, dou um adicionar. Ele abriu uma janela para eu adicionar a questão. Eu posso escolher aqui a categoria em que eu vou colocar a minha questão.
Nós vamos colocar aqui, ó, no questionário exemplo. Tá vendo que está aparecendo todos os meus cursos aqui e as suas respectivas sessões? Então a questão pode ficar dentro dos outros cursos. Eu vou botar no padrão para questionário exemplo. Esse deve ser o padrão. Nome da questão, eu dou um nome qualquer. Não é o texto que vai aparecer para o aluno, é um nome qualquer. Questão, opa, não estou digitando. Questão, exemplo, múltipla escolha. Né? Então esse é o nome da minha questão. Esse nome vai ser interessante para quando eu quiser usar questões já criadas, para eu poder encontrá-la. Tá? Aí eu coloco o texto da questão, por exemplo, qual o nome do instituto que tem um campus em Porto Alegre? Aqui eu posso daí colocar um feedback padrão, enfim. Mas o que eu preciso mesmo? Eu preciso escolher se isso é múltipla escolha no sentido de poder escolher várias ou apenas uma resposta. Certo? Eu preciso dizer se eu posso misturar as opções. Então, para cada aluno, as opções vão aparecer numa ordem diferente. Isso tem muito a ver quando eu estou fazendo uma prova, não quero que o aluno olhe na tela do outro, enfim. Como é que eu vou numerar as opções? Com letras minúsculas, com ABC maiúsculo, com 1, 2, 3, números romanos, enfim. Eu deixo padrão. Escolha 1. IFSC. Nota. Eu posso dizer se nenhuma nota é atribuída quando o sujeito vai escolher essa opção IFSC, ou eu posso até mesmo descontar. Né? Aí depende o estilo de prova, de lição que eu quero fazer. IFSC, IFRJ, IFRS. Essa é a questão certa. Essa é a resposta certa, né? IFRS. Então eu dou 100% da nota quando ele responder IFRS. E posso dar um feedback. Ótimo, você acertou. Poderia ter dado feedbacks nas outras, tente novamente, coisas assim. Vai depender se ele vai ter múltipla escolha. IFSP. Enfim, eu posso então colocar quantas alternativas eu quiser. Se eu quiser colocar mais de 5 alternativas, eu clico nesse botão verde e ele vai aparecer. Vou clicar. Apareceu a possibilidade de botar agora até 8 alternativas, provavelmente. Sim. De qualquer maneira, eu encerrei aqui no IFSP. Então, ele vai colocar 4 alternativas. O que mais temos aqui? Feedback combinado. Isso aqui são respostas já prontas, né? Se eu quiser utilizar. Então, para qualquer resposta correta, para resposta parcialmente correta, para qualquer resposta incorreta, eu posso configurar essas coisas. Eu posso dizer se eu liberei para o questionário múltiplas tentativas, eu posso dizer qual é a penalidade que eu vou dar a cada tentativa errada. Para o sujeito não receber 100% da avaliação, se ele tentou 10 vezes. E aí eu salvo e continuo editando. Não, vou salvar mudanças. Ó, a minha primeira questão está aqui. Aqui diz quanto vale essa pergunta. Eu quero mudar. Eu clico. Melhor é clicar aqui na engrenagem. Clico na engrenagem. Vou mudar a pergunta. Não quero mudar, vou cancelar. Se eu clicar no sinalzinho de mais, não sei o que acontece. Vamos ver. Ele mostra como vai aparecer a pergunta. Olha lá, qual o nome do instituto que tem um campus em Porto Alegre? Né? E aqui tem algumas alternativas aqui que a gente pode modificar ainda. Sei lá. Respondi FSP. Eu tenho que deixar o que é certo aqui, provavelmente. Veja que
que tá na ordem, não está na ordem que eu coloquei, né? Tá embaralhando. Tá? Enviar e finalizar. Vamos ver o que acontece. Ele não mostra exatamente os feedbacks e tal. Vamos voltar para cá. Então, isso é múltipla escolha. A mesma coisa eu poderia fazer para múltipla escolha com várias opções certas. Então, o nome da questão é exemplo de múltipla escolha com várias seleções. O texto da questão é: em que cidades há campi do IFRS? Coloco múltiplas respostas permitidas, coloco aqui as cidades em que há, Porto Alegre, vou colocar duas, então vou dar 50% da questão, vou dar se o sujeito marcar Porto Alegre, e mais 50% se ele marcar Canoas. Vou colocar umas respostas erradas e não vou dar ponto nenhum. Poderia descontar pontos se o sujeito marcar a resposta errada. Depois de fazer isso, eu salvo. Está aqui a questão, se eu for olhar, vai aparecer dessa maneira, o aluno vai poder marcar as que ele quer. O certo era marcar Canoas e Porto Alegre. Muito bem. Isso é uma questão, então, são questões de múltipla escolha. Que outro tipo de questão nós temos? Verdadeiro e falso. Também é um tipo de exercício bem simples. Vou chamar exemplo de verdadeiro falso. Texto da questão. Marque se a alternativa é verdadeira ou falsa. Bom, o que eu vou fazer agora? Estou me achando aqui. Ah, sim. Na própria questão, a gente já escreve aqui: o IFRS é o melhor instituto do Brasil. E a gente diz aqui que a resposta certa é verdadeiro. E salva. É muito simples essa. Então vai aparecer lá: marque se a alternativa é verdadeira ou falso. O IFRS é o melhor instituto do Brasil. O sujeito vai marcar verdadeiro. Outro tipo de questão é a questão com resposta curta. Resposta curta, exemplo de resposta curta. Qual é o texto da questão? O texto da questão é um texto que encaminhe para uma resposta que seja uma palavra, 2, 3 palavras, que o computador possa verificar, né? Então, qual o nome do professor que está gravando esse vídeo? Escreva somente o primeiro nome. Esta é a pergunta. Aqui, o que é a sensibilidade à caixa? Se maiúsculo e minúsculo vai fazer diferença? Eu vou dizer que não, né? Tem que definir uma resposta pelo menos correta. Vou definir: Marcelo. Mas digamos que ele acha que o meu nome seja Marcel. Então eu vou permitir que isso aqui também seja correto. Qual é a nota que eu dou? 100%. Aqui eu vou dar 90% para ele por não saber o meu nome corretamente. E salvo.
Como é que vai ser essa pergunta? Vai aparecer lá qual o nome do professor e o sujeito, o aluno, vai ter que escrever Marcelo, porque eu pedi só o primeiro nome. Depois nós vamos fazer o questionário, responder o questionário. Bom, depois existem outras, vamos ver aqui ainda as mais simples. Dissertação. Dissertação, na verdade, é uma pergunta que permite que o aluno me mande um texto. Eu vou ter que corrigir, obviamente, de forma manual, né? Associação é um exercício tradicional. Então, exemplo de associação. Associe o campus ao instituto correspondente. De novo, ali tem nós vamos botar aqui. Questão 1, IFRS, Porto Alegre. IF Sul, Pelotas. IF Sul, Rio Grandense. Acho que tem em Santa Maria. Tem uma reitoria em Santa Maria, talvez, bom. Enfim, então eu criei as associações. Aí eu salvo. Como é que isso vai ficar? É a famosa questão de relacionar colunas. Só que no computador fica assim, eu tenho que escolher para o IFRS quem é o campus. É Porto Alegre, para o IF Sul Rio Grandense, Santa Maria, para o IF Sul Pelotas. Então esses são, digamos assim, os exercícios mais fáceis dentro do questionário. Eu vou fazer um outro vídeo explicando os outros tipos de exercício, mas também não vamos deixar muito longo. O que é importante o que eu sempre digo, é brincar um pouco com a ferramenta antes de utilizá-la. Como é que vai ficar o questionário? Deixa eu voltar para o curso. O questionário está salvo. Se eu clicar em questionário exemplo, eu posso agora pré-visualizá-lo. Pediu a senha. Lembra? A senha era a senha. E o questionário fica assim, neste formato para o aluno. Então o aluno responde. Qual é o nome do instituto que tem um campus em Porto Alegre? Vou responder errado, vou botar IFRJ. Em que cidade há campi do IFRS? Em Porto Alegre e em Canoas. Marque-se a alternativa, o IFRS é melhor, verdadeiro. Qual é o nome do professor? Francisco, está errado, mas vou colocar. Associa o campus ao instituto, IFRS é Porto Alegre, Sul Rio Grandense é Santa Maria e IF Sul é Pelotas. O aluno terminou. Ele pode navegar aqui nas questões, isso normalmente é útil quando são várias páginas. E finaliza a tentativa. Então, estão as respostas salvas, enfim. Ele não enviou tudo ainda, ele pode revisar. Clicando em cima da pergunta, retornando lá. Envia tudo e termina. Pronto, o aluno enviou. Veja como é que é o resultado. Eu errei aqui. Eu ganhei a nota 3 de 5, acertei 3 e errei 2, né? Errei o IFRJ, sua resposta está incorreta, a resposta correta é tal. Claro, numa prova a gente não libera esses resultados antes de encerrar o prazo da prova. Aqui a resposta está correta. Enfim. O aluno tem todas as respostas. Aqui no lado direito está vermelhinho o que está errado, verde o que está certo. Acho que é uma ferramenta bastante interessante. Então aguardem o vídeo do questionário nas suas funções avançadas. É isso.